Oi, gente, sou Renata, trabalho aqui na Benhoff já há alguns anos e hoje eu tô aqui para falar sobre a cultura organizacional. Tô aqui com dois convidados, Rafa e Luiz. Rafa, head de Gente e Cultura daqui já há alguns anos também, né, Rafa? Alguns 16 pouquinhos, anos. bem pouquinho. E Luiz, sócio fundador da gente, para a gente bater um papo sobre a cultura como um diferencial competitivo. E aí, gente, para começar, Luiz, a gente sabe que os CEOs, de maneira geral, eles são muito ocupados, né? É, o que é que te faz dedicar tanto tempo para esse tema de cultura? Então, Renata, muita gente pensa que a prioridade do CEO deve ser finanças, marketing, compras, né, vendas, sei lá, depende do momento da empresa. Na minha opinião, tudo isso é importante, mas quando o CEO, que é a figura referência na empresa, ele se dedica a pessoas e a cultura, ele está trabalhando a base. E quando a gente trabalha bem a base, todas as outras coisas se resolvem com mais facilidade. Então, quando eu penso em cultura organizacional, eu estou pensando naquilo que de mais importante eu estou fazendo para poder ter as pessoas certas jogando na posição certa e aí sim, lá na ponta, fazendo a coisa acontecer, seja na operação, no comercial, aonde for. Beleza, Luiz. Tu traz a importância da cultura para isso. E se a gente fosse trazer o que é a cultura Benhoff? Para quem está de fora, quem não conhece, ou para quem está dentro de casa e queria entender um pouco mais, como é que vocês conseguiriam definir o que é a cultura Berno? Quando a gente fala de cultura, muita gente pode incorrer no erro de romantizar o tema. A gente não está falando de clima organizacional. Clima organizacional é um componente dentro da cultura. É claro que nós gostamos de ter um bom clima organizacional. Cultura está para além do clima. Então, só voltando à sua primeira pergunta, por que é que eu me envolvo tanto no tema cultura e considero ele muito importante, mais até do que qualquer outro? Porque ele é de base e porque ele garante resultados sustentáveis de médio e longo prazo. Então, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de trabalhar com pessoas que acreditam naquilo que a gente acredita, com pessoas que vão estar engajadas num projeto. Não são pessoas que vão vir, bater o ponto, cumprir um horário e voltar para casa. Então isso faz toda a diferença. Cultura tem isso. Nós temos uma cultura, sei lá, do país, nós temos uma cultura regional e nós temos uma microcultura dentro da nossa empresa. Brasileiros, paulistas ou brasileiros, pernambucanos, não importa. Você tem uma cultura nacional, uma cultura local e uma microcultura que é a forma como as pessoas vivem, a forma como elas se relacionam, a forma como elas enxergam o mundo, que é específica de cada organização. A nossa organização não é diferente. Toda organização tem a sua. Algumas têm mais clareza sobre o que são e o que querem. E eu classifico a Benhoff como uma empresa que sabe muito bem quem é e com quem ela quer trabalhar. Cultura, de uma forma muito geral, para não gastar muito tempo, seria isso. Para mim, de uma forma simplificada, a cultura pode ser traduzida em como fazemos as coisas aqui, né? E a forma que a gente faz as coisas dentro da empresa, ela se conecta diretamente nos resultados que a gente gera. E aí, por isso que a gente precisa ter total atenção sobre que modelo, né, de cultura a gente está criando dentro da empresa. Então, uma empresa independente, se ela trabalha o tema cultura de uma forma ativa ou não, ela tem uma cultura estabelecida naquele local, né? Então, acho que resumindo, Renata, é como as coisas acontecem dentro da organização, né? Perfeito. Se vocês conseguissem resumir como é que as coisas acontecem aqui, se a gente fosse dizer para alguém de fora, como é essa cultura Benhoff em poucas palavras? Como seria? Então, eu vou te responder com uma pergunta. Pode ser. Se você fosse resumir como é ser brasileiro, como você resumiria? Se você fosse resumir como é ser pernambucano,
como é que você resumiria? A cultura não é algo tão fácil de você Definir. escrever. Você vive a cultura, você experimenta a cultura. Tá tendo aí, aliás, já é um movimento de vários anos, né? Pessoas que querem sair do Brasil. E aí tem algumas insatisfações e tudo, e aí vão para os Estados Unidos, vão para Portugal, vão para sei lá onde, quando chegam lá, simplesmente não conseguem viver. E dizem, poxa, aqui é mais seguro, aqui eu posso andar falando no celular na rua, eu posso sair de bicicleta, posso voltar de meia-noite, mas eu não suporto morar aqui. Por quê? Não sei, não sei. Não tô em casa, né? Eu tive um Não pouco estou desse em casa, Não me sinto parte, né? Não me sinto conectada, né? eu não me sinto parte. Quando você vai esmiuçar ali, é um pouco a comida, é um pouco a família, é um pouco os amigos, até aquelas coisas que você nem gosta muito da tua cidade, do teu local, te fazem falta porque você incorporou aquela cultura. É muito interessante. E nós, sem perceber, temos uma cultura e valorizamos essa cultura. E às vezes a gente precisa sair e ficar distante dessa cultura para notar o quanto ela é importante para a gente. Dito isto, aí volta para a empresa. Nós temos aqui, como a Rafa falou, é um modo de operar, é um modo de tratar as pessoas, é uma leveza ou é uma rigidez, dependendo da empresa, uma formalidade ou uma informalidade, uma busca por resultados, uma busca por inovação. Quer ver uma coisa interessante? É um traço da cultura. Eu sou uma pessoa muito inquieta. Eu gosto de mudança. Eu me dou bem com mudança. E eu, desde o início, eu digo, eu não tenho perfil para trabalhar numa mesma empresa mais do que um ano. Como eu fundei a empresa e como eu não posso me demitir da minha empresa, o que eu fiz? Todo ano eu trabalho numa empresa nova. Todo ano a gente reinventa a empresa. Isso é um traço cultural. Então, todo ano a gente quer que seja um ano diferente. Então, isso é desde o início, nasceu assim. E não é nem só ser diferente por ser, né, Luiz? Mas como isso é importante para nos garantir a longevidade, assim, né? Eu acho que em poucas palavras a gente poderia definir a cultura da Bemhoff uma cultura que ela prioriza fortemente dois pilares, não como um em detrimento ao outro. Acho que a gente valoriza muito o pilar gente, pessoas. A gente reconhece que as pessoas elas são o grande ativo, né, da nossa empresa, e isso é a nossa grande pauta da organização. Mas a gente também tem um outro pilar que caminha junto, lado a lado, que é resultado. E aí tudo que liga e que conecta com gerar resultado, com agregar valor, com entregar valor, né, para toda a sociedade aí envolvida, né, conecta bem com traços de cultura da empresa também, Renata. Perfeito. Esse ponto que Rafa está trazendo é importante, né? Desde o início, nós não enxergávamos conflito, gente e resultado. Nós temos uma crença básica que é: nós podemos tratar bem as pessoas. Aliás, podemos não, devemos tratar bem as pessoas sem abrir mão de buscar a excelência e de buscar grandes resultados. Então, o que eu vejo em muitas empresas? Olha, o negócio aqui é resultado. Se você não aguentar, pede para sair. Se você achar ruim, pede para sair e atropela e falta com respeito e enfim. Ou então não. Passa a mão em tudo, passa pano em tudo, tolera tudo e vamos esperar e vamos ver. São dois extremos. Essa empresa aqui, o ambiente é mais legal, mas ela não cresce. Essa outra aqui cresce bastante, mas deixa um rastro de destruição na vida de muita gente. Não é que a gente não erre, a gente eventualmente comete os nossos erros aqui, mas a gente procura equilibrar bem.
A gente acredita que é possível ser feliz, tratar bem as pessoas, ser coerente e, ao mesmo tempo, crescer e ir em busca de resultados. Então, assim, são vários aspectos da cultura, né? Os exemplos falam mais do que Sim. uma teorização. Talvez esse equilíbrio é o que deixa esse crescimento sustentável, né? Isso. A longo prazo. Porque se você só vê resultado, em algum momento vai ter um colapso aí nas pessoas que estão ali, né? Sim. E você olha para pessoas como é que a empresa se sustenta. Isso. E eu percebo que, como eu estou há bastante tempo aqui na Benhoff, né? Então, há 16 anos já que eu faço parte, eu percebo que isso é uma característica muito natural, que realmente é um traço forte da nossa cultura, né? De conciliar isso e de encontrar esse equilíbrio. Como o Luiz bem colocou, a gente tem plena convicção de que não somos a empresa perfeita. E eu acho que a gente também não busca, né, assim, ser essa empresa perfeita, até porque a gente acredita que esse modelo impecável e retocável, ele não existe, mas a gente atua fortemente para que esse equilíbrio ele seja bem, né, cumprido aí no dia a dia, né, de acordo com as nossas ações. Perfeito. A gente falou um pouquinho de cultura, e aí a gente vem para um ponto que é bem importante, que são os artefatos culturais, né? A empresa existe desde 96 e a gente tem um marco muito significativo ali em 2019, final do ano, da criação do nosso Manifesto de Cultura. O que para vocês mudou com a criação desse manifesto? O que facilitou nesse processo de como as coisas acontecem aqui na Benhoff? Eu acho que a criação do manifesto, como você bem colocou, para mim foi uma reunião, né? Reunimos ali todos os nossos elementos de cultura em um manifesto, uma declaração ali de propósito, né? E eu acho que facilitou em muitos aspectos, Renata. Deu muita clareza para a gente sobre quem somos. Eu acho que é bem que um mapeamento, um assessment, né, que a gente fez ali da Benhoff, e a gente trouxe ali um relatório, um resultado, né, de como funciona essa empresa. Então, deu muita clareza de quem somos. Inclusive, declaramos ali o nosso desejo, né, também de melhorar, né, e de nos tornarmos fortes ali, né, em algumas características que foram ali descritas. E isso facilitou em muitos aspectos. Desde a chegada de novos profissionais dentro da organização, onde a gente pode identificar ali pessoas que têm uma maior aderência, né, em relação às crenças, né, da organização, como também a avaliação das pessoas dentro da empresa. Inclusive, né, Luiz, eu atribuo que construir o manifesto foi algo muito importante, mas existiu ali um momento que a gente precisou também. Eita, é aquele momento que eu disse: olha, a gente acabou de construir isso de forma colaborativa e a gente se comprometeu, gerou um compromisso ali em relação àquela declaração, e a gente percebeu, desde a alta gestão, né, que foi ali a primeira camada que a gente precisou trabalhar, de que existiam ali pessoas que não estavam plenamente conectadas com o nosso manifesto. E aí tivemos a missão aí, né, de ter muitas conversas difíceis e entender ali quem é que seguia, né, conosco depois dessa implementação, né? Uma das coisas que tu falou, Rafa, que eu atribuo, assim, o grande sucesso do manifesto aqui é o fato dele ter sido co-criado. Sem Que foi dúvidas. muito, muito importante nesse processo a gente ouvir Sim. os colaboradores, porque como tu bem trouxe, também sobre essa maneira que as coisas Sim. acontecem aqui, né? Exato. Não foi aquele processo de, vou chamar uma consultoria, vamos ver o que é tendência de mercado, que está sendo dito ali, o que é tendência. Nos dias atuais, dava para botar no ChatGPT, né? ChatGPT, por favor, me ajude a criar aqui, né? Então, não foi dessa forma, foi através de uma profunda reflexão envolvendo as pessoas que fazem parte, né, da construção do dia a dia da cultura da Benhoff. Então, eu acredito que sim, esse foi um grande fator de sucesso do nosso manifesto. E adicionalmente a isso, eu acho que sem dúvidas é como o Luiz falou, né, da agenda dele. Então eu acho que esse patrocínio aí do CEO, né, e a gente infelizmente não vê muito isso no dia a dia da rotina de um CEO. Eu acho que esse também foi um fator importantíssimo para que o manifesto ele realmente tivesse sucesso. Esse artefato não ficasse apenas na parede, não ficasse apenas na camisa da confraternização, numa festa de lançamento. Então, eu estava perto, né? Então, houve realmente uma agenda puxada, tracionada ali pelo CEO, e eu acho que isso fez uma diferença enorme também, para que ele tivesse sucesso aqui dentro.
Massa, Rafa. O manifesto, na verdade, a gente sabe que foi um trabalho colaborativo e etc. Mas pode ser a coisa mais simples aí no processo, né? O difícil é sustentar ele a longo prazo, não é, Luiz? Então, depende, Renata, do ponto de vista. Difícil mesmo é você viver sem clareza sobre o que você quer das pessoas. Se a gente partir do pressuposto de que o difícil é caminhar sem clareza, imagina uma empresa que começou pequenininha, com 3 pessoas, isso vai crescendo e hoje nós já somos quase 700 pessoas. Difícil é você manter 700 pessoas mirando o alvo certo, sem ter um artefato que mostre como é que a gente funciona, sem ter aquela constituição sobre como é a Benhoff, quais são as regras magnas da Benhoff. Então, assim, é difícil fazer o trabalho de divulgação do manifesto, é difícil criar a xícarazinha reforçando, botar o adesivo, fazer os rituais. É difícil? É. Mas é muito mais difícil não fazer. Porque se você não faz, a chance de você se perder no caminho é muito grande. Luiz, de 96 para 2019 passamos sem o manifesto. Isso quer dizer que a gente, nesse meio tempo, a gente estava perdido, a gente não sabia que caminho seguir. O que é que mudou, né? De um tempo para outro e por que isso foi feito em 2019? Então, ótima pergunta. Em 96, a realidade era uma. Vamos dizer assim, em 96, o manifesto era eu. Eu era o manifesto vivo, andando. Em pessoa. Em pessoa. 97 também, 98 também. Os anos vão se passando, daqui a pouco, Você não sabe mais quem é quem, né? Dentro da daqui a empresa. pouco, eu conhecia todo mundo pelo nome. As pessoas tinham um número de horas comigo diretamente muito grande. A coisa era meio que passada por osmose. Funcionou bem até um determinado ano. Perto de 2019, o que eu percebi? E os sócios perceberam? Tá complicado. Já não tá mais tão orgânico. Esse modelo, sabe, tradução oral. A gente vai falando, as pessoas vão pegando, a gente vai falando, as pessoas vão aprendendo. Funcionou, com o Rafa funcionou. Rafa tem 16 anos. Então já tá, Rafa estava muito próxima de mim. Ok. Sócios. Ok. Mas não é suficiente. Isso precisa chegar no menor aprendiz. Isso precisa chegar no estagiário. A gente aqui não trabalha com café com leite. Todo mundo que trabalha na Benhoff tem uma contribuição importante a dar. Essa é uma outra crença que nós temos. Ninguém aqui tem peso neutro. Quem não ajuda, atrapalha. E como a gente não quer trabalhar com quem atrapalha, todo mundo aqui tem um papel. Todo mundo aqui é importante. E, portanto, todo mundo precisa entender qual é a cultura. Com 700 pessoas, ou quase 700 pessoas, a gente precisa organizar. Na época, 2019, eram 500 pessoas. Perto de 500 pessoas. Já era um tremendo desafio. Demais. E outra, 500 pessoas espalhadas, porque não é 500 pessoas todas no mesmo Sim. local. A gente tem vários escritórios, então são 500 pessoas espalhadas. Temos que divulgar essa cultura. Temos que ensinar e dar clareza sobre o que nós somos e o que nós queremos. E aí, o manifesto. Respondendo a sua pergunta, não dá para responder de 96 a 2019. Eu diria que no começo foi tranquilo. Perto de 2019, quando a gente começou a crescer mais rápido, quando a gente começou a trabalhar com várias unidades fora, aí complicou e a gente se perdeu um pouco.
E eu lembro bem que essa ausência de clareza que existiu ali no dado momento, como o Luiz falou, a gente disse, eita, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Porque para quem já estava há mais tempo, era muito evidente e claro como funcionava a cultura. Mas como a gente multiplicar para tanta gente e tantas pessoas espalhadas? E o reflexo disso, eu acho que são as consequências disso, para que as pessoas fiquem atentas, já havia ali alguns sintomas, né? Desengajamento de algumas pessoas, né? Desalinhamento. Acho que a ausência de clareza, né? Sobre quem você é, aonde você quer chegar, quais são seus valores, gera muita ansiedade também nas pessoas, porque elas acabam sem saber se estão indo bem, se não estão, né? Para onde elas estão indo. Então, eu acho que naquele momento foi muito importante a gente fazer essa construção, né? Porque realmente, pela quantidade de pessoas, isso aí já começou a ficar inviável. A pessoa do Luiz é a multiplicadora. A gente precisou, na verdade, nesse momento, também rever, inclusive, a própria nossa área de gente. Né? Foi um grande marco também, porque o nosso RH, né, a nossa área de RH, Recursos Humanos, ela se transformou e hoje ela é Gente Cultura. E ela nasceu, Gente Cultura, desse movimento de cultura, de deixar mais claro. Então, acho que foi um movimento de tanto impacto que foi necessário a área de pessoas se reinventar, reaprender uma nova forma também, um novo modelo, né, de levar para as pessoas ali essa pauta, né, de cultura, de gente também na organização. E para além de tudo isso que vocês falaram, eu acho que foi talvez o momento mais propício, né? Porque quando a gente vai final de 2019, a gente tá ali num período pré-pandemia. Aí 2020 eu lembro como se fosse hoje a data, o Luiz me chamando na sala e dizendo, Renata, temos um comunicado para fazer, a gente Hoje. vai passar 2 semanas em casa e depois a gente retoma. Se a gente não tivesse um manifesto, como seria? Ainda mais hoje que a gente muda o formato de trabalho, né? A gente tem pessoas espalhadas pelo Brasil e num modelo de trabalho híbrido. Muitas vezes Sim. tem gente que nem vem até a empresa, né? De 4 unidades, passamos até ali, naquela época, 600 unidades, né, para poder tomar conta, né? Então, para mim, eu acho que o manifesto, ele veio extremamente a calhar ali com aquele momento que a gente estava vivenciando, né? E sem dúvidas, se a gente não tivesse estabelecido ele ali naquele momento, a gente teria sentido muitas dificuldades ali naquele caminhar, né? Não que não tenha sido difícil, mas ele facilitou e muito, né, nossa jornada. Eu acho que foi muito âncora para que a gente pudesse seguir em frente naquele momento tão difícil, inclusive, que todos nós estávamos passando. Na sua pergunta anterior, Renata, você falou aí da essência versus forma. Uma coisa que ajudou muito na questão do manifesto é que nós sempre, sempre, sempre priorizamos a essência em relação à forma. A forma tem o seu valor, mas a essência sempre vale mais. A gente sempre aqui está raciocinando: isso é forma ou é essência? Isso está tomando muito tempo da nossa agenda. Isso é essencial ou isso é um detalhe, isso é forma, isso é um envelopamento? Por que eu estou falando isso? Porque a gente não iria perder tempo construindo um manifesto só para aplicar na parede, só para virar uma empresa moderninha e que faz o que um monte de gente faz. Então, isso é um traço cultural, avaliar forma e essência. Você está muito arrumadinho, muito cheirosinho. Ótimo, legal. Mas beleza, o que você está entregando? Qual é a sua contribuição? Aqui a gente sempre avalia o que a pessoa tem para entregar de fato. E a gente fica até um pouco desconfiado se há uma valorização excessiva da forma. A gente sempre fica meio desconfiado pensando, será que tem pouca essência? E isso aí, essa distração aí é para esconder alguma coisa? Isso ajudou muito. Porque na hora que a gente pegou para fazer, a gente até pensava, poxa, não precisa perder tempo fazendo manifesto, a gente tem a nossa cultura é forte, a gente sabe como é que as coisas são, A gente já tinha alguns valores muito fortes antes. Sim. Sim, a gente foi co-criar, foi incrível, porque foi
co-criado. Mais de 50 pessoas participaram desse processo. Foi um processo longo. E quando sai o documento, poxa, se fosse feito individualmente, sozinho, por mim, teria muita coisa ali. Se fosse feito pela grande maioria dos sócios, estaria ali também, muita coisa. Não veio foi interessante isso, não veio uma coisa, uma surpresa. Que negócio estranho. Não. O que saiu estava muito em linha. A Rafa falou uma coisa interessante. As coisas que não estavam em linha com o que nós já éramos é porque já estavam em linha com aquilo que nós queríamos ser. O manifesto ele tinha, digamos, 85% de verdades para o hoje e uns 15 a 20% com aquilo que ainda não era verdade para o hoje, mas já era um consenso de todos nós de que precisaria ser uma verdade para um futuro próximo. Então, houve ali um comprometimento. Olha, nós somos isso e queremos continuar sendo. Nós ainda não somos isso, mas nós empreenderemos todos os esforços para sermos isso. Por exemplo, dados. Trabalhar melhor o tema dados. Isso não era uma força em 2019, mas nós já sabíamos que precisaria ser. A gente precisaria confiar um pouco menos no feeling e passar a tomar decisões com base em dados. Então nós estávamos convictos de que, não sendo uma realidade naquele momento, precisaria ser uma realidade o quanto antes. Então nos comprometemos a ir adiante com aquele trecho do manifesto. Sim. Então, assim, foi muito orgânico o processo, foi muito verdadeiro, foi muito cheio de essência. O olho brilhou, né? Eu acho que é a primeira vez que a gente participou ativamente disso. Acho que quando a gente leu é o que o Luiz falou. Ué, é isso. Somos nós, né? Eu acho que o olho brilhou e rolou aquela... Conectou. E aí, Renata, tu bem sabe também nesse processo como foi. Eu acho que os rituais que se estabeleceram após a construção também, eles fizeram uma enorme diferença, né? Rituais ali desenhados sob medida para aquela disseminação do manifesto. E até hoje a gente tem algumas práticas aqui, né, que sustentam também esse manifesto. Eu acho que, sem dúvidas, a primeira prática que a gente implementou aqui, que foi o Café e Cultura, né? Então, o Café e Cultura ali, um momento onde o Luiz puxava ali com o nosso time um momento para a gente falar de conquistas, de celebração, né? Um momento positivo, um momento onde a gente não fala sobre problema, e a gente reforçava a cada momento ali trechos específicos do nosso manifesto. Até a nossa comunicação, né, Renata? Ela precisou ser ajustada, né? E toda adaptada, né? Para trás, assim, foi um movimento que a gente para ali no meio e diz, pronto, agora tudo a gente vai fazer uma associação com o manifesto. Literalmente tudo que a gente fazia, a gente tentava associar algum trecho para fazer essa associação. Nossas salas, né? Nossas salas, elas carregam aí trechos do nosso manifesto. Então, tudo que a gente teve a oportunidade de estar reforçando em termos de comunicação, fizemos. E aí, Luiz, eu acho que talvez tu pode falar um pouco do Bernie 360, né, também, que eu acho que ele acaba sendo também um elemento importante, mesmo depois aí de 6 anos da construção aí da primeira versão do manifesto, e que hoje a gente vem rodando também esse momento, né? Tem um americano chamado Bill Hybels, que ele fala que a visão vaza. Ou seja, o manifesto foi construído lindamente. Foi uma construção, assim, emocionante, muito bacana. Mas se nós não relembrarmos qual é a visão, se nós não atualizarmos essa visão, porque ela pode mudar em alguns aspectos, a gente pode ou retirar coisas ou incrementar coisas, a tendência é de que ela seja esquecida. Então nós temos o Bernie 360 é o resgate de uma reunião de muitos anos atrás que nós tínhamos, que a gente chamava na época reunião plenária, onde a gente juntava todo mundo para falar
de algumas notícias, né? Colocar todo mundo na mesma página. Quando a gente percebeu que as pessoas já não estavam mais sabendo o que acontece. Veja, eu não sei tudo o que acontece. Às vezes eu estou vendo o Instagram, eita, que legal, não sabia. Tá tendo um evento em São Paulo, não sabia. Tá tendo uma mesa redonda em Curitiba, poxa, interessante, né? Nem me lembrava, às vezes eu sabia, mas tinha esquecido e fiquei sabendo ali. São muitos eventos acontecendo um evento em São Paulo e outro em Recife e outro não sei aonde, ao mesmo tempo. Então, se eu, que sei de muita coisa que se passa na empresa, já não sei de tudo, imagina quem está lá na ponta da operação. Então, o Berne 360 é um resgate, né? Vamos parar um pouquinho, vamos dar uma geral, vamos passar as notícias mais importantes para que todo mundo saiba o mínimo necessário, ainda que não seja da sua área diretamente. Mas eu queria trazer um outro tema, para não parecer que é tudo uma maravilha. Eu vou te falar uma coisa que hoje eu tô de boa com isso, mas no começo doeu um pouquinho. Quando você cria um manifesto, você assume um compromisso e você dá um nível de clareza tal que te coloca numa encruzilhada às vezes. Eu vou explicar. Nós somos uma empresa que cresce muito, Renata. Eu estou falando isso só porque alguém que está escutando pode pensar assim: ah, poxa, o manifesto é tudo de bom, então por que que. Maravilha, Por que né? que toda empresa resolve? Ele cria alguns problemas. Sim. Imagina uma empresa que está crescendo. Está crescendo, está precisando de gente. Gente competente não é fácil de conseguir. Como é que funcionava antes do manifesto? Chegava, um exemplo, João. João está querendo trabalhar aqui. João é super competente. Pô, a gente traz ele para cá e converte ele à nossa cultura. Era assim que a gente pensava. A nossa cultura é a melhor cultura do mundo. Né? A nossa cultura, todo mundo vai gostar da nossa cultura. Não tem como não gostar. O que a gente fazia? Pegava o camarada, trazia. Ele vai se adaptar à nossa cultura. Isso é parte fácil. Ele é competente, vai dar tudo certo. Só que não. Não funciona. Nem todo mundo foi feito para a nossa cultura. Quando a gente estabelece um manifesto e assume, enquanto direção, um compromisso com aquele manifesto, a gente passa a direcionar a seleção para buscar pessoas que sejam, sim, competentes e que, além de competentes, tenham fit cultural. Rapaz, aí é bronca, porque tanta gente boa chegou por aqui, sabe, se destacava, dava show no processo seletivo, mas não tinha fit cultural. E aí a gente, precisando daquela pessoa, precisando daquele perfil, daquele profissional, precisava abrir mão. É o preço que se paga. Mas também, quando você acha a pessoa que, além de competente, tem o fit cultural, aí dá um casamento muito joia. E aí a gente cresce muito mais acelerado. Qual é a dica que eu dou? Quando a gente grava um negócio desse, a gente não sabe quem vai escutar, né? Qual é a dica que eu dou para quem está nessa coisa de faço ou não faço? Minha dica, faça, porque valeu muito a pena para gente. Mas calcule o custo. Calcule o custo. Se você faz e se você não é coerente com o manifesto, você vai confundir as pessoas. Mas se você faz e é coerente, ainda que você pague um preço de curto prazo, ainda que você mude o seu modelo de recrutamento e seleção, ainda que você estabeleça novos critérios e deixe a peneira ainda mais fina e mais complicada, no médio prazo vale a pena. Ô Luiz, te escutando falar, né, sobre o quanto que o manifesto facilita a chegada de pessoas, a aderência à cultura. Eu escuto muitas pessoas falarem, né, em rede social, às vezes comentarem em processo de seleção, eu tenho total fit cultural com a Beinhofer.
Até mesmo, às vezes, alguns funcionários, né? Fulano tem total fit com a empresa. Ter total fit com a empresa significa dizer que a pessoa está plenamente aderente à cultura organizacional da empresa. Às vezes talvez seja uma confusão entre gostar e ter Isso, fit o clima mesmo. organizacional, o ambiente e o fit. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Essa pergunta é boa. Eu acho muito engraçado, né? As pessoas dizem assim, chegam em Porto de Galinhas, aí postam lá, eu amo Porto de Galinhas. Ela não ama Porto de Galinhas, ela achou Porto de Galinhas bonita. É outra coisa. Quem ama Porto de Galinhas, se a pessoa ama Porto de Galinhas, ela vai pegar uma vassoura e vai começar a varrer a cidade. Ela vai começar a servir a cidade. Ela vai começar a se sacrificar pela cidade. Né? É igual um jovem que olha para uma menina, conheceu hoje, e diz: eu te amo. Como assim eu te amo? Eu não te amo, eu tô apaixonado por você. Eu te amo? Essa pessoa por completo. Não, eu te amo é forte, né? E muita gente trazendo aqui para nossa, ao cara, eu amo. Aí a pessoa tá lá, primeira dificuldade, ele, não, ficou doente, não leva no hospital, não, sabe? Vai de carro para casa, mas a moça vai de ônibus. Tu ama? Como é isso? Trazendo para a realidade da empresa, a pessoa diz assim: a pessoa nunca veio aqui. Tem gente que nunca veio aqui. No Eu processo escuto seletivo. muito isso. No Nas processo. redes sociais, o pessoal sempre comenta, eu quero trabalhar. Tem um total fit. Não, a pessoa diz que ama a Benhoff ou diz que tem total fit porque acompanha no Instagram. Gente, isso é outra coisa. Isso é seguidor, Isso. fã, sei lá, um nome. Fit cultural é um equilíbrio. Eu combino com isso aqui, eu gosto desse ambiente, mas eu entrego aquilo que se espera do meu papel. Ou seja, eu gosto disso aqui, eu me sinto bem, eu me sinto em casa, a empresa faz por mim aquilo que eu espero dela e eu faço por ela aquilo que ela espera de mim. Ou seja, deu match. Deu um fit cultural que a gente quer. Isso é uma confusão tão grande, né, Luiz? Porque às vezes eu lembro que a gente já conversou sobre isso. Das pessoas olharem com um olhar de perfeição, a empresa perfeita pra mim. Chega aqui e é Isso decepciona, tem conversas né? difíceis. Isso também faz parte da nossa cultura, né? Cobrado por resultado. Então muita gente acaba chegando e meio que se decepciona porque tá achando que tudo é ali que tá. Talvez visto na rede social, de forma superficial. A gente não coloca. Imagina que maluquice a gente botar no Instagram um feedback duro. Existe isso. Só que aqui tem isso, gente. Nenhuma empresa cresce no ritmo que a gente cresce se não houver cobrança. Aqui, cobrança. Agora, é cobrança com respeito. Aqui não se admite falta de respeito. Então, falta de respeito está fora. Inclusive, qualquer um, inclusive eu, se faltar com respeito com a faxineira, eu preciso ser chamado a atenção. Ninguém está fora dessa regra. Todos estão debaixo de um valor chamado respeito. Mas cobrança, mas conversas difíceis, que a gente aqui chama de diálogos corajosos, que é a mesma coisa, né? É uma forma mais... Né? Feedbacks, né? PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Renata, cara, seu trabalho está ótimo, mas e aí? Como é que você vai fazer para subir o outro nível? Isso. E a gente fala tanto de melhoria contínua. A gente tem muito essa característica, né? E a gente acredita e valoriza muito o feedback nessa perspectiva, né? Não, eu gosto tanto do Luiz, eu me preocupo com a carreira dele, né? Eu vejo que ele tem conexão com a empresa, então eu preciso ser clara com ele, transparente com ele, quando ele estiver se desviando do caminho. Como também, né, o contrário, né? Quando ele tá ali fazendo os gols dele, né, arrebentando, a gente também precisa valorizar. Mas ainda é visto de uma forma muito romântica, essa questão do fit cultural, daquilo que se vê em rede social, né, e do dia a dia, né? veja que interessante. Cobrar
é um sinal de respeito. Porque eu só cobro de quem eu acredito que tem potencial. Se eu, Rafa, achar que você, sabe, não vai nem para frente nem para Vou investir trás, meu tempo. eu vou gastar meu tempo chamando você para ter uma conversa, para tentar ver se você sobe. Isso não acontece, isso não é. E assim, imagina que falta de respeito se eu chegar assim, Renata não aprende nada não. Olha, não adianta, não adianta. Pega Deixa, leve. deixa pra lá. Ela é café com leite. Ela é assim, sabe, um nível abaixo. Isso não existe aqui. Conquanto isso seja natural para mim, pela minha criação, pela minha formação, minha história familiar, aí é um outro podcast. Mas eu sei que culturalmente no Brasil isso não é tão bem aceito. Infelizmente. Né? Isso as pessoas levam para o pessoal. A gente está fazendo uma crítica profissional. Olha, dá para melhorar aqui. Olha, isso aqui foi bacana, mas isso aqui não foi tão legal. Isso aqui pode. Então, a gente tem um pouco de conflito. A nossa cultura, o próprio nome da empresa, né? O nome alemão. Eu sou de uma família, de um lado de pai, uma família alemã. Do lado da minha mãe, uma família portuguesa, uma cultura muito diferente. Então, na minha casa, os feedbacks são bem diretos. Então, assim, eu fui nascido e criado assim, então, para mim, tem muita coisa natural, né? Mas até a minha esposa, às vezes, se choca, porque ela já é de outra cultura. A nossa Sim. família é uma junção de. Aliás, todas as famílias são, na verdade, junção de duas culturas. Eu tenho a minha cultura, ela tem a cultura dela, e nós criamos uma terceira cultura, que nem é a minha, nem é a dela, é uma outra nossa. Mas a minha maneira de resolver problemas e de tratar problemas, às vezes, coloca a minha esposa, com quem eu já convivo há 33 anos. Ela se choca. Ela acha que, poxa, mas você não precisava ter falado assim. Eu digo, então me diga como é que eu ia falar. Porque, na verdade, determinados assuntos para ela talvez nem devessem ser tratados. Talvez a minha esposa aqui, talvez, não desse certo. Talvez. Essa coisa do feedback que tu traz, Luiz, ele é tão. E não é só de uma via de mão única, assim, né? É a gente também escutar os colaboradores. E Sim. temos uma cultura muito assim. Quando a gente fala de pesquisa, de engajamento, quando a gente fala de vários movimentos, inclusive que a empresa fez a Isso. partir dessa escuta, né? Isso pra gente é extremamente importante, né? Então, acaba também sendo um traço forte da nossa cultura também, essa escuta, né? Esse canal aberto, como o Luiz falou, né? A gente leva, mas a gente também recebe. E aí, no que a gente recebe, a gente evolui enquanto empresa. Então, quantas coisas a gente não conseguiu aqui criar, implementar a partir, né, do feedback aí dos colaboradores. Então, de fato, Renata, a gente valoriza muito essa escuta, né? E a gente implementa canais aqui dentro, né? A gente tem algumas ferramentas que ajudam a gente poder escutar essas 700 pessoas, né? Que também há um tempo atrás era muito mais fácil da gente marcar uma rodada ali, chamar no corredor, num cafezinho, ou até dedicar. Eu lembro dos plantões que eu fazia nas áreas e conversava com as pessoas individualmente. Hoje acaba sendo mais difícil, mas eu acho que é um compromisso do nosso time de pessoas garantir esse canal de escuta, né? Do time. E assim, Renata, não sei se você sabe, mas aí, diante de você, no seu lado direito, está uma pessoa que me critica muito. E eu acho isso ótimo. De vez em quando eu peço um feedback, Rafa, o que você achou da reunião? Eu disse, Luiz, foi boa, mas. Quando Quando vem o vem mais. Aí eu digo, vá, pode dar a lapada. Uma oportunidade de melhoria. Oportunidade de melhoria. Então, assim, Rafa, ela nos últimos anos, especialmente nos últimos anos, tem me dado feedbacks importantes, feedbacks que me ajudam a amadurecer. Todos nós temos pontos cegos, todos nós. Quem não reconhece os seus pontos cegos está numa situação deplorável, porque esse aí não vai evoluir. A diferença é que uns reconhecem que tem pontos cegos e outros não. São os donos da verdade. Eu tenho muitos pontos cegos. Então eu busco feedback com quem está perto de mim. Os meus sócios hoje me dão feedback, me dizem, né, como recalcular a rota.
Rafa tem me dado muitos bons feedbacks. E eu me cerco também de alguns conselheiros. Eu tenho um grupo de pessoas que me dizem coisas que poucas pessoas teriam coragem de dizer. E isso ajuda a que eu me reinvente, né? Que eu me reinvente e que eu seja uma pessoa diferente a cada ano, porque para a empresa ser uma pessoa diferente para a empresa ser diferente a cada ano, eu preciso ser uma pessoa diferente a cada ano. Os sócios precisam ser uma Sim. pessoa diferente a cada ano. E a gente vai cascateando isso. Como é que a gente continua entregando valor, né? Isso, É a gente olhar com esse olhar de percepção isso. de oportunidade ali que você tem de entregar Sim. um trabalho melhor. Eu lembro E é- muito que, desculpa, Rafa, mas eu lembro muito de um momento lá atrás, no meu início da Beinhoff, que eu recebi, a gente tem costume de fazer NPS aqui, e eu recebi um NPS que eu encasquetei com uma palavra. E teve um momento que o Luiz chegou pra mim, você chegou pra mim e disse, Renata, mas por que essa palavra importa tanto? E aí eu parei pra refletir, assim, porque às vezes a gente se apega e até me vulnerabilizando aqui com uma coisa ou outra, mas a gente não vê a oportunidade que tem ali da gente ir para um estágio maior, para um outro patamar de melhoria. E aí quando eu olhei para aquilo, o Luiz me fez uma pergunta assim, Renata, se você tivesse recebido todos os 8 no NPS, a sua nota seria qual? Aí eu 0, porque ali a gente tá na zona, né, nem é de ponto de melhoria, nem é detrator, enfim. E aí aquilo deu um estalo pra mim, assim, de, poxa, não é sobre isso, é como é que eu consigo continuar entregando valor Sim. pro meu cliente, né, que tá ali na frente. E aí eu puxo um gancho a algo que também é muito forte, né, como um traço aqui da nossa cultura, que da mesma forma que a gente gerou esse assessment da Beinhoff, né, que gerou aí o manifesto, promover o autoconhecimento do nosso time, a gente instrumentalizar com ferramentas que ajudem as pessoas a ter clareza de quem elas são, quais são as suas potencialidades, quais são os seus pontos cegos, né, que é duas faces ali da mesma moeda, da mesma forma que eu sou forte, né, em alguns aspectos, eu também tenho ali pontos cegos. Então a gente tem essa cultura também muito forte, a gente acredita muito, né, que pessoas que se conhecem, elas conseguem fazer uma melhor leitura sobre si, conseguem ser mais profundas consigo mesmo, se tornando assim, pessoas melhores se tornam profissionais melhores elevam resultados das suas organizações. E aí eu queria puxar o gancho para o nosso processo de implementação aqui, a jornada dos talentos, né, aqui na Uma Beinhoff. outra virada de chave da empresa. Uma outra virada de chave, e que aí Luiz comentou, Rafa, nos últimos anos, tem me dado feedback. E aí eu atribuo muito como uma virada de chave eu ter conhecido os meus talentos, né? Então, os talentos, ele faz parte aí da metodologia da Gallup, né? Tem um livro que se chama Descubra, né, seus pontos fortes, do Don Clifton. Eu acho incrível a forma de pensar dele, né? Muito inovadora ali naquela época também. A gente tem uma cultura de se apegar naquilo que está dando errado, naquilo que não é funcional. As próprias áreas de pessoas se dedicaram aí por anos, né, em como elevar o desempenho daquilo que está fraco, como a gente melhora isso, focando no que está fraco. E aí o grande propósito do Clifton era estudar pessoas bem-sucedidas e entender que padrões essas pessoas apresentam. E aí, desses padrões, ele descobre ali 34 temas que são chamados ali de talentos, né? Divididos ali em 4 domínios também. Então, existe ali o domínio dos talentos voltados para a execução, né? Que é eu fazer acontecer, fazer a coisa girar, tangibilizar. Tem ali o domínio dos talentos que estão mais para a construção de relações, de relacionamentos, são pessoas que têm essa facilidade. Já outras ali, como o Luiz, né, que tem habilidades ali de influenciar, de mobilizar pessoas, então são talentos no domínio da influência. E um outro grupo ali de talentos que compõe a área ali, né, de pensamento estratégico, que já são pessoas mais analíticas, pessoas ali que racionalizam mais as coisas, né? Então eu diria que esse movimento dos talentos partiu de uma transformação primeiro em mim. Então foi algo que funcionou super para mim, me promoveu uma quebra de paradigmas do sentido assim, me libertou de ser aquela pessoa que precisa ser boa em tudo. E eu acho que identificar no que eu sou realmente boa, ter esse autoconhecimento, elevou a minha confiança.
e fez que eu conseguisse ali ter um melhor resultado no meu dia a dia, né? Então, acho que essa metodologia dos talentos, ela é algo também que foi um sucesso aqui na Benhoff. E eu queria que o Luiz falasse também um pouco disso, porque ele é uma pessoa, assim como eu, um entusiasta aí do desenvolvimento, de autoconhecimento. A gente troca testes, né, Luiz? Aí, né? Já existia algumas ferramentas de assessment. Já existiam, Já existiam. mas eu diria que a Mas metodologia dos talentos, eu queria ouvir, Luiz, ela combina com a Benhoff, ela combina com o nosso manifesto. Eu acho que ela deu o match perfeito, né? Eu vou falar sobre os talentos, é um capítulo importante aí, tem muito de cultura também, Sim. né? Mas antes de falar dos talentos, eu queria, pegando a coisa do feedback, Renata, eu gosto muito de uma passagem em Provérbios que diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o amigo afia o seu companheiro. A gente tem uma ideia equivocada no Brasil de que amizade é só elogio, é só cumplicidade, é só tapinha nas costas. Esta visão que Provérbios traz fala de ferro afiando ferro, ou seja, fala de atrito, fala de desconforto. Quando o desconforto não tem um propósito, aí Desconforto pelo é chatice. Esquece, né? Aí é chatice, aí é inconveniência, aí esquece. Quando esse desconforto do ferro no ferro tem um propósito, que é tornar você mais habilitado para cumprir aquilo que você foi feito para fazer, a faca foi feita para cortar. Para cortar, ela precisa estar afiada. Esse ato de afiar cumpre um propósito. Torna a ferramenta melhor. Então, nós aqui acreditamos nisso. Como isso não é uma crença do brasileiro médio, muita gente que gosta da Benhoff no Instagram, quando entra aqui, não gosta muito. Por isso que a gente vai aperfeiçoando o nosso modelo de recrutamento e seleção para tentar pegar isso já no processo, para evitar que a pessoa entre e se decepcione. Porque aqui não é só festa, não é só bolo, não é só reunião descontraída. Tem tudo isso, mas tem também a parte do afiar, do ferro no ferro, né? Mas falando dos talentos, os talentos me fisgaram, né? Eu sou uma pessoa naturalmente muito crítica, né? Então eu sou uma pessoa muito exigente comigo e com os outros. E a minha tendência sempre foi a de olhar o que estava faltando. Então eu pegava e se a pessoa tirasse 9,5, eu pegava aquele meio e jogava um holofote ali e ia trabalhar em cima daquele meio. E fazia isso de forma muito natural. E na minha cabeça não era, e de fato não era chatice, nada disso. Era a maneira como eu aprendi a fazer as coisas, a corrigir as coisas. O livro, que inclusive foi um presente de Rafa para mim. Que você não deu muita atenção depois? De primeira eu não dei porque eu não gosto desses títulos. Eu odeio o título do livro. O título não chamou atenção. Não, chamou pra ruim. O título chamou a atenção negativamente. Eu me lembro da minha frustração ao sair depois da entrega. Eu senti, né? Conhecia a Luiz já de 10 anos, né? Obrigada. Descubra seus pontos fortes. Parece aquele negócio de coach barato, né? Então não levei muita fé. Mas a ideia do livro, ela é fantástica, porque o camarada desenvolveu uma metodologia, são 34 talentos. Cada um de nós tem 5 talentos predominantes e é uma análise combinatória que mostra o seguinte: a chance de alguém ter os 5 mesmos talentos na mesma ordem, não são os 34 não, os 5, é raríssima.
Uma em cada 33 milhões de pessoas tem os mesmos 5 talentos na mesma ordem. Quando eu descobri isso, eu digo, puxa vida, que sacada. Isso é impressão digital emocional da pessoa. É o coração da pessoa transformado numa impressão digital. Então, nós temos 700 pessoas. Se só tem uma para cada 33 milhões com a mesma impressão digital, então, por óbvio, na empresa inteira não tem ninguém igual ao outro. Existem pessoas que têm talentos parecidos, um perfil parecido, mas nunca a mesma pessoa. Isso causou uma revolução, porque a gente começou a trazer o tema para dizer o seguinte: você é único. Você é isso aqui, e isso aqui te faz único. Não existe na Benhoff ninguém igual a você. E cada um de vocês agora tem uma ferramenta a mais para se conhecer e poder nos ajudar a encontrar o melhor espaço onde você vai jogar. Então a gente começou a usar muito a frase pessoas certas jogando na posição certa. Pessoas que se descobriram ali nos seus talentos e... Cara, eu gosto tanto, só para vocês terem uma ideia, eu gosto tanto desse negócio que eu fiz com a minha mulher, ajudou no meu casamento, fiz com os meus filhos, ajudou na nossa relação, na nossa comunicação. Apareceu alguém lá, bateu na porta, quer namorar uma das meninas, já faz o teste para garantir. Com o João também. Chegou lá, tal, disse, não, rapaz, tem um teste aqui, a gente já... Você quer um negócio massa, você quer descobrir os seus talentos. Como foi bom tu ter dado uma chance ao livro, né? Porque olha a revolução. Não, né? Mas eu acho que isso é uma prova do quanto esse livro, assim, é até um presente para os colaboradores da Arena. Assim. é um presente. Da vida, né? Dos colaboradores. Ele tem um mote de seja uma pessoa melhor. Eu me vejo dando de presente esse livro para outras pessoas. E é um movimento que você vê todo mundo. Ah, minha esposa, meu esposo, meu pai, minha mãe tem esses talentos, combina comigo, tem isso e tal. Então, realmente é um presente. E aí, quando você leva para a sua vida pessoal, é uma prova disso. Sim. Então, assim, é porque é um tema amplo. Falar de talentos pede um papo mais longo, pede um papo, eu acho, específico, mas qual é o ponto de interseção que eu acho que é da cultura? E isso eu acho que é recente. Isso eu acho que não é desde sempre. A gente agora sabe valorizar como nunca, de uns anos para cá, não estou falando de agora, acho que talvez 2018, 17, Quando a gente implementou? 2019. 19. Ele nasceu ali lado a lado Um do pouquinho manifesto. antes. Foi um ano importante. Pronto. Dessa época para cá, e veja, uma cultura forte nós sempre tivemos, mas esse fato novo de valorizar o que as pessoas tinham de melhor, de não querer, veja, não querer mudar quem a pessoa é. E veja só que interessante. Eu gosto de pegar analogias um pouco nada a ver, só para. Cara, eu não vou mudar a minha mulher. Eu não vou mudar a minha mulher. A gente, às vezes, quer que o outro seja a nossa imagem e semelhança. Essa doidice do homem de querer ser como Deus e ele ser autorreferente. O livro, ele mostra a beleza da diversidade. Rafa não é como eu, e graças a Deus por isso. Renata não é como eu, não é como Rafa. Quebra paradigmas, né? E Totalmente. como isso pode complementar e daí vir algo muito Você sai desse esforço de querer que Renata seja a minha cópia fiel. Um esforço que desgasta a mim, me frustra maior. Uhum. e que gera um desgaste emocional, inclusive, no colaborador enorme, né? Então, é como se eu mudasse de lente ao olhar para Renata, né? E aí, quando você muda de lente, você acaba abandonando essa guerra que já começa perdida, porque se eu quiser que Renata vire Rafa ou que Rafa vire Renata, a guerra está perdida. Porque uma das duas vai ficar pelo caminho, ou as duas vão ficar pelo caminho. Isso vai dar errado, porque cada um é cada um.
E eu viro o jogo, porque Rafa tem entregas que Renata não tem e vice-versa. E se cada uma conseguir dar o seu melhor, elas pessoalmente vão viver mais realizadas, né? Vão, vão entrar no modo flow mais facilmente e a empresa ganha muito com isso. E a gente tá falando de duas. A gente falou muito sobre manifesto, tá falando sobre a parte dos talentos agora. E são duas coisas que a gente vê desde o processo seletivo. Que também é um presente para quem participa do nosso processo, né? Chegou ali Isso, numa fase, a gente acaba fazendo o teste de talentos para fazer uma associação com aquela função, saber se a pessoa vai, de alguma isso. forma, jogar bem nessa posição e talvez ser complementar ali com os pares, né? Exatamente. Como a gente tem muito essa visão, né? Tanto da aderência ali à nossa cultura organizacional, ao nosso manifesto, e pessoas jogando na posição certa. Isso é algo tão forte para nós que agora nosso redesenho do nosso manifesto de cultura, essa frase ela está fazendo parte agora, né? E aí a metodologia dos talentos ela entra para dar esse embasamento, né? Para que a gente possa ter mais essa clareza, essa assertividade nessa escolha. Perfeito, Rafa. Tu ia comentar alguma coisa? Não, é porque eu queria entrar numa pauta também, assim, pra gente também não ficar no romântico. Eu gosto, a gente tá falando aqui dos talentos, que é massa, mas assim, significa dizer agora, Luiz, que a gente não vai olhar mais pra ponto cego, a gente não vai olhar, então pronto, Rafa, Renata, tu descobrisse os talentos dela, é só festa, ou a gente tem o outro lado da moeda também, como é isso? Como fica a visão para aquilo que não funciona realmente, né? Então, isso é muito interessante, porque você não está falando, a gente não foca mais no ponto fraco. A gente agora fala do talento que está na sombra. Normalmente, os nossos principais defeitos são os nossos talentos na sombra. Eu vou dar um exemplo meu. O meu primeiro talento é comando. Comando. Um talento bacana, um talento raro, um talento importante para a posição que eu exerço, um talento que facilita as coisas, porque dá agilidade, dá velocidade, enfim. Mas é um talento também que tem um poder destruidor. Ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, quando eu descobri que esse meu jeito, que para mim é muito natural, para muitas pessoas machuca, atropela, causa sequelas, eu disse, eu não vou deixar de ter comando como meu primeiro talento. Não é esse o objetivo do livro. Afinal, ele é um talento, né? Afinal, ele é um talento, afinal, ele é importante, ele é útil. Mas eu posso ficar atento a esse risco. Então, eu não vou deixar de ser quem eu sou. Eu vou ficar mais atento para que a sombra desse talento não sobreponha a luz desse talento. Eu poderia dar exemplos em todos, mas, por exemplo, eu tenho um talento chamado ativação, velocidade, rapidez, para agora, a tempo e a hora, ótimo. Mas isso pode me fazer tomar decisões equivocadas e precipitadas. Então, eu posso me cercar de conselheiros que pensem mais do que eu, já que o meu forte não é pensar tanto, é mais dar velocidade. Então eu não deixo de ser rápido. Eu acho que isso é uma tremenda qualidade. Mas eu posso agora, me conhecendo melhor e sabendo qual é o lado negro da força, é tipo o lado negro daquela força. E veja o quanto isso gera de humildade. Eu não me basto. Eu preciso ter alguém que pense do meu lado. Porque eu não sou de pensar. Eu sou mais intuitivo. Eu sou mais de ir fazer. Eu começo a valorizar mais as pessoas diferentes ao meu redor. Eu, quando tinha ativação e não tinha esse autoconhecimento, olhava para o outro e dizia, é lento. Agora eu olho para o outro e digo, ele é a minha segurança.
Sem ele, eu posso ir rápido para o abismo. Ele pode me alertar que a direção está um pouquinho equivocada. Então, assim, ele não é lerdo, ele não é lento, ele é uma pessoa que pode me dar segurança se eu souber escutar. E eu não preciso ir devagar, eu só preciso ter certeza que eu estou na direção certa. E aí, conselheiros certos, apropriados, ajudam nesse processo. E aí gera toda uma troca, né? Gera toda uma troca. Porque ele, por outro lado, pensa muito, mas às vezes tem dificuldade para ir, para decidir, para assumir um risco. É muito bacana ver isso funcionando na prática, né? Então, a gente implementou essa metodologia aqui na Benhoff, trouxemos uma consultora, inclusive poucas empresas, especialmente aqui no Nordeste, né, em Pernambuco, onde está a nossa sede, implementam um processo como esse. Aqui em Pernambuco, a consultora chegou a dizer que nós somos a única empresa, né, que atuamos com essa metodologia e gera esse movimento colaborativo no time que o Luiz fala, né? Então, ao mesmo tempo que eu me apodero, gera um senso de confiança em relação a eu saber quem eu sou, entender dos meus limites e gera um ambiente de mais colaboração. Eu percebo que isso foi muito visível, ao passo de eu saber aonde Renata pode jogar junto comigo num projeto, como é que a gente soma os nossos talentos para que a gente consiga ter um resultado impressionante, né? Resultado esse que eu sozinha com a minha composição de talentos não conseguiria, né? E como isso faz parte da nossa cultura também, e como casa tudo, né? Sim. Manifesto, a gente falando de cocriação, a gente falar dos talentos, saber quem pode me ajudar em determinado aspecto. Acho que tudo isso faz muito sentido, assim, tem muito fit com a cultura da gente. Gente, se a gente tivesse que deixar uma mensagem aí para esse colaborador que recebeu o livro, que dica, que mensagem tu deixaria? Renata, eu realmente eu reforçaria o que você falou. É um presente que esse colaborador recebe, né? Acho que tem dicas preciosas ali, ferramenta preciosa para que a pessoa torne-se alguém melhor, né? Então, eu acho que para além do profissional, tornar-se alguém melhor e associando a carreira, né, ao trabalho aqui na Benhoff, ajuda muito você a entender aonde você vai focar a tua contribuição, né? Então, eu recomendo que todos realmente aprofundem o tema, né, ali, tanto individualmente como também com sua equipe, né? Então, acho que essa é a minha dica. Perfeita, Luiz. Você usou uma expressão, Renata, que é o presente, né? Os colaboradores todos recebem esse presente. O problema é que tem gente que sabe o que fazer com o presente e tem gente que não sabe o que fazer com o presente. Faça bom uso desse presente. Entenda que esse presente ele está para além da Benhoff. Quando você se conhece, quanto mais você se conhece, mais você conseguirá se tornar um filho melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor, uma mãe, tudo. Uma vizinha melhor, sabe, um profissional melhor. Então, é uma oportunidade que você tem, né? De olhar-se no espelho e, de verdade, buscar conhecer os seus talentos e buscar conhecer o lado luz e o lado sombra dos seus talentos. Porque, para mim, e aí, pegando outro exemplo pessoal, foi muito marcante. Eu lembro uma vez que eu saí com a minha esposa e nós já tínhamos lido o livro e já tínhamos feito o teste e já tínhamos os resultados uns do outro. E a gente foi jantar, foi em Curitiba até, eu me lembro claramente, a gente estava em Curitiba, foi acompanhar o nosso filho num campeonato de basquete e ele ficava concentrado com os meninos lá, né, no hotel e a gente saiu para jantar. E a dinâmica, eu gosto de fazer essas coisas meio empresa com ela, e aí a dinâmica era eu dizer para ela um lado luz e um lado sombra do meu talento. Ela me diria um lado luz e um lado sombra do talento dela. E a partir daí a gente desenrolaria uma conversa. Foi uma conversa leve, porque veja, eu estava falando da minha sombra. Não era uma acusação.
Ela estava falando da sombra dela. É diferente de eu. Veja, na hora que eu diz, é diferente. Veja, quando eu chego à conclusão que a sombra do meu talento comando machuca, causa sequelas, pode atropelar as pessoas, é um modelo, sabe, rolo compressor sai da frente. Quando eu falo isso e ela é que sente isso, tudo facilita. Só que aí ela também conta o do dela. Então veja, eu estou falando de uma coisa de casal. Leva isso para pai e filho, leva isso para irmãos, leva isso para amigo, leva isso para uma equipe de trabalho, leva isso para uma relação de sócios. Então, assim, mas às vezes as pessoas desperdiçam o presente, né? Então a dica seria essa: aprofunda, mergulha nisso, porque quanto mais autoconhecimento houver, maiores são as chances de você se corrigir. Se você quer ser uma pessoa melhor a cada dia, você precisa fazer um esforço intencional para isso. Não vai vir assim, sabe, do nada, não vai cair do céu. Você precisa fazer a sua parte nesse processo. E se conhecer, identificar os seus talentos, fazer o teste, ele não basta. É como o Luiz falou, eu preciso de uma forma intencional, empregar esforços para que eu realmente me torne alguém melhor. Só que agora alinhado dentro de talentos que eu já conheço, né? É uma jornada. Então, não é um... Inclusive foi assim que a gente chamou aqui, né? Exatamente, a gente chamou de jornada e a jornada é viva, né? A gente ainda estimula. É uma jornada, ela não se encerra quando eu acabar de ler o livro. É uma coisa que nesses 7 anos que eu já conheço a metodologia, que todos os dias eu reflito e aprendo sobre os meus talentos e quem eu sou diariamente. Você pode fazer isso a cada dia, né? Perfeito. Gente, é isso. Aproveitem esse presente que a gente tem na mão. Inclusive para levar para as outras relações, né? De vocês. Queria agradecer, gente, a disponibilidade de vocês e deixar para um próximo bate-papo a gente conversar mais sobre outros temas também. Obrigada. Obrigada. Foi um prazer.